Há momentos em que uma simples assinatura em um gabinete fechado redefine o rumo de um país inteiro. Uma decisão que parece técnica, distante e quase abstrata pode desencadear mudanças profundas no cotidiano de milhões de pessoas. É assim que medidas governamentais atravessam a economia, alteram rotinas, moldam oportunidades e criam novos desafios sem que a população perceba imediatamente o ponto de origem. Quando o governo decide, ondas silenciosas começam a se espalhar, influenciando desde o preço do pão até a forma como famílias planejam o futuro. Essas ondas percorrem caminhos complexos. Uma política que começa com um objetivo específico passa por instituições, setores produtivos, burocracias internas, empresas e comportamentos sociais. A decisão inicial se desdobra em ajustes, reações e adaptações que transformam um ato político em consequências práticas. O que parece apenas um movimento administrativo envolve redes inteiras de pessoas que precisam reorganizar processos, rever estratégias e adaptar escolhas diárias para acompanhar a nova realidade que se impõe. Compreender por que certas decisões governamentais afetam tanta gente exige observar essa dinâmica silenciosa, esse mecanismo que conecta o alto escalão do poder às realidades mais básicas da vida comum. A política deixa de ser uma arena distante e passa a ser reconhecida como força que se infiltra em todos os espaços. No mercado, no trabalho, no transporte, na segurança e até na maneira como percebemos nossas próprias possibilidades. E é justamente essa relação invisível, porém decisiva, que nos leva ao primeiro ponto fundamental desse tema. Quando uma decisão de governo é tomada, ela raramente chega ao cidadão em sua forma original. O que começa como um texto jurídico, um decreto ou uma mudança orçamentária, se transforma em uma cadeia de eventos que atravessa instituições, setores e comportamentos até alcançar a vida cotidiana. Essa transformação ocorre porque nenhuma medida pública existe isolada. Cada decisão altera incentivos, prioridades e fluxos de recursos, criando novas dinâmicas que precisam ser absorvidas por quem mantém o país funcionando. Uma mudança fiscal, por exemplo, modifica imediatamente a forma como empresas calculam riscos e investimentos. Um ajuste em políticas sociais redefine o cotidiano de famílias que dependem desses recursos para viver. Uma alteração regulatória muda processos internos de órgãos públicos, impactando filas, prazos e serviços. E tudo isso acontece simultaneamente, como engrenagens que giram em resposta a um único comando inicial. O efeito final não é o que foi escrito no papel, mas o que se manifesta quando todas essas engrenagens se ajustam. Esse processo revela uma verdade essencial. Decisões governamentais são humanas porque afetam necessidades humanas. Quando o crédito fica mais caro, pessoas adiam sonhos e projetos. Quando a inflação sobe, famílias reorganizam alimentação, transporte e prioridades básicas. Quando regras de trabalho mudam, rotinas inteiras precisam ser redesenhadas. Não se trata apenas de economia ou burocracia. Trata-se de impacto direto na forma como cada indivíduo experimenta sua própria realidade. Essa percepção nos conduz a observar um elemento ainda mais profundo: o caminho oculto que conecta a caneta do poder às reações da sociedade, criando um efeito dominó que se espalha muito além do que o governo previa. Entre a decisão política e o impacto sentido pela população, existe um percurso que raramente é percebido, mas que determina a intensidade e a velocidade das mudanças. Esse caminho começa dentro do próprio Estado, onde servidores adaptam procedimentos, redistribuem tarefas e reorganizam estruturas para colocar a medida em prática. Cada ajuste interno desencadeia outro, criando uma cadeia de ação que se espalha por setores inteiros da administração pública. A decisão inicial ganha forma real quando encontra essas engrenagens silenciosas, que traduzem o texto oficial em funcionamento concreto. Enquanto isso, empresas e organizações privadas interpretam a mesma decisão sob outro prisma: risco, custo e oportunidade. Uma nova regra pode levar negócios a mudar estratégias, aumentar preços, reduzir investimentos ou acelerar projetos. O setor produtivo reage porque depende de previsibilidade, e qualquer alteração governamental pode modificar o ambiente em que opera.
Essas respostas empresariais atingem o trabalhador, o consumidor e, por fim, toda a economia, criando um segundo ciclo de impacto que soma força ao primeiro. E então vem a camada mais profunda, o comportamento das pessoas. Quando a população percebe mudança nos preços, nos serviços ou na segurança, adapta hábitos de compra, deslocamentos, escolhas profissionais e até planos familiares. O impacto final não é apenas econômico, é psicológico, é social, é emocional. A decisão tomada meses antes, em um gabinete distante, retorna ao cidadão em forma de novas rotinas, novas preocupações e novas exigências para sobreviver e continuar avançando. Esse caminho revela como decisões governamentais se transformam em ondas que se espalham em todas as direções. E essas ondas se tornam ainda mais fortes quando entram em contato com a economia, onde cada pequeno ajuste político pode se multiplicar em resultados que afetam toda a sociedade. A economia é o espelho mais rápido e mais sensível às decisões do governo. Um ajuste que, na teoria, deveria reorganizar contas públicas ou estimular determinado setor pode, na prática, modificar preços, salários, investimentos e a própria dinâmica do mercado. Isso acontece porque a economia reage não apenas ao que o governo faz, mas ao que as pessoas acreditam que o governo fará. Expectativas se tornam ações, ações se tornam movimentos financeiros, e esses movimentos se transformam em resultados que atingem o cotidiano de todos. Quando o governo altera impostos, empresas recalculam custos e repassam parte deles ao consumidor. Quando há mudanças nas regras trabalhistas, empregadores ajustam contratações e trabalhadores revisam seus planos de longo prazo. Medidas que impactam juros e crédito podem facilitar ou dificultar compras essenciais, investimentos, abertura de negócios e até decisões sobre ter filhos. A economia responde em cadeia porque é formada por milhões de escolhas individuais, todas influenciadas por percepções de risco, confiança e estabilidade. Essa ligação direta evidencia que uma decisão política nunca é apenas administrativa. Ela interfere no ritmo da vida das pessoas porque molda o ambiente em que escolhas econômicas acontecem. A inflação, por exemplo, não surge do nada. Ela é resultado de uma série de decisões acumuladas que alteram oferta, demanda, custo de produção e expectativas. O desemprego também carrega essa marca, refletindo mudanças na política econômica, na regulação e na confiança empresarial. O impacto econômico é, portanto, a área onde decisões governamentais mostram sua força mais imediata. Com isso, fica claro que algumas decisões têm poder de transformar décadas, enquanto outras passam quase despercebidas. O que define essa diferença não está apenas na medida em si, mas na profundidade da estrutura que ela toca. Nem toda decisão governamental altera profundamente a vida das pessoas. Algumas mudam apenas procedimentos internos. Outras atingem estruturas fundamentais do país e criam efeitos que se estendem por gerações. A diferença entre uma medida discreta e uma transformação histórica está na profundidade da base que ela toca. Quando uma decisão mexe com pilares como educação, economia, sistema tributário, direitos sociais ou infraestrutura, ela não apenas ajusta detalhes, ela reorganiza o terreno onde a sociedade inteira se apoia. Mudanças estruturais afetam instituições, comportamentos e expectativas de forma simultânea. Uma reforma na educação, por exemplo, pode levar décadas para mostrar resultados, mas seus efeitos definem a qualidade do trabalho, da inovação e da cidadania no futuro. Uma alteração no sistema tributário muda a forma como riqueza circula e como empresas se desenvolvem. Políticas de saúde têm o poder de prolongar vidas, prevenir crises e reduzir desigualdades. O impacto é profundo porque alcança os alicerces da vida coletiva. Em contrapartida, decisões superficiais podem gerar ruído no momento em que são anunciadas, mas desaparecem rapidamente sem alterar a estrutura central do país. Muitas vezes chamam mais atenção do que as medidas realmente transformadoras, justamente por serem mais fáceis de comunicar e mais simples de implementar. Mas seu efeito é limitado, porque permanecem na superfície do sistema.
A diferença essencial está na capacidade de uma decisão alterar o comportamento de milhões de pessoas ao longo do tempo. Quando uma medida muda incentivos, prioridades ou acesso a oportunidades, ela passa a moldar trajetórias individuais e coletivas. E à medida que essas trajetórias se acumulam, o país muda de direção. Essa transformação, no entanto, depende de outro fator decisivo: a forma como a sociedade reage a essas mudanças, ampliando ou reduzindo seus efeitos. Nenhuma decisão governamental existe sozinha. O impacto real surge quando ela encontra a sociedade, porque é a resposta coletiva que determina a força, a velocidade e a direção das mudanças. Mesmo uma medida cuidadosamente planejada pode ganhar proporções inesperadas quando pessoas, empresas e instituições começam a interpretá-la e reagir a ela. Cada reação gera um novo ajuste, e esse processo contínuo define se a decisão produzirá avanços, instabilidade ou apenas mudanças superficiais. Quando a sociedade percebe uma decisão como legítima e necessária, a adaptação ocorre com mais rapidez. Empresas ajustam estratégias com confiança, famílias reorganizam suas rotinas sem resistência. Instituições públicas adaptam processos de forma eficiente. A aceitação coletiva cria um ambiente em que a decisão original se multiplica em efeitos positivos, porque todos caminham na mesma direção. A medida se torna parte da estrutura do país e produz impacto duradouro. Mas quando a decisão é vista como injusta, improvisada ou mal explicada, a reação pode gerar o efeito oposto. Resistência social, protestos, judicializações e boicotes paralisam os resultados esperados. Empresas adiam investimentos, consumidores reduzem gastos, órgãos públicos operam com cautela excessiva. A desconfiança cria um ciclo de retração que enfraquece a política original. A sociedade funciona como amplificador ou amortecedor. Seus movimentos determinam se a decisão cresce ou perde força. E existe ainda uma camada mais sutil, o impacto psicológico. Mudanças políticas despertam medo, expectativa, esperança ou insegurança. Emoções que influenciam a maneira como as pessoas tomam decisões econômicas e sociais. O governo decide, mas é a sociedade que define como essa decisão se espalha. E a forma como essa comunicação se estabelece ou falha influencia cada etapa desse processo. Essa relação entre decisão e percepção revela a importância da comunicação, porque uma política mal explicada pode gerar efeitos maiores do que a própria medida. A forma como o governo comunica suas decisões pode determinar se uma política será compreendida, aceita ou rejeitada. Quando uma medida chega à população sem clareza, sem justificativa e sem explicação sobre seus efeitos práticos, o vazio de informação é preenchido por interpretações, boatos e temores. A falta de transparência não apenas distorce a percepção da decisão, ela amplia seus efeitos, criando tensão em setores que talvez nem fossem diretamente afetados. Essa amplificação ocorre porque a incerteza é um dos fatores mais poderosos na dinâmica social e econômica. Quando as pessoas não entendem o motivo de uma mudança, passam a temer o que ela pode significar. Empresas adiam contratações e investimentos. Consumidores reduzem gastos. Instituições operam com prudência excessiva. A decisão que deveria trazer ordem acaba provocando retração. E essa retração é um impacto adicional, gerado não pela política em si, mas pelo modo como ela foi comunicada. A ausência de transparência também cria espaço para a polarização. Grupos políticos reinterpretam a decisão conforme seus interesses, reforçando narrativas que ampliam conflitos. A medida passa a ser discutida não pelo que realmente representa, mas pelo que cada grupo afirma que ela representa. O resultado é um ambiente emocionalmente carregado, em que as consequências da política se espalham não pela técnica, mas pela disputa simbólica. Quando decisões governamentais são mal explicadas, seus efeitos deixam de ser apenas administrativos e se tornam sociais, psicológicos e políticos. Isso revela por que países com comunicação institucional clara costumam ter transições mais suaves e impactos mais controlados. E mostra também por que, em contextos complexos como o brasileiro, cada decisão ressoa mais fundo. Ela entra em uma sociedade conectada, sensível às mudanças e acostumada a lidar com incertezas constantes.
E é justamente essa sensibilidade que torna o Brasil um exemplo poderoso de como decisões governamentais repercutem de forma intensa. No Brasil, o impacto das decisões governamentais costuma ser mais imediato, mais profundo e mais perceptível do que em muitos outros países. Isso ocorre porque o país combina elementos estruturais, econômicos e culturais que tornam a população altamente sensível a qualquer mudança política. Uma decisão tomada em Brasília rapidamente se transforma em conversa no transporte público, em reajuste de preços, em mudança na rotina das famílias e em debates acalorados nas redes sociais. A política aqui não é pano de fundo. Ela é protagonista do cotidiano. A vulnerabilidade econômica é um dos fatores centrais. Em um país onde boa parte da população vive com um orçamento apertado, qualquer alteração em impostos, benefícios, juros ou preços essenciais afeta diretamente a sobrevivência. A inflação é sentida no mesmo dia, o desemprego repercute na mesma semana, e mudanças na política fiscal podem mudar o rumo de pequenas empresas em poucas horas. O impacto é direto porque não existe amortecimento suficiente para proteger a maioria das pessoas desses movimentos. Além disso, o Brasil tem uma forte dependência do Estado, tanto no provimento de serviços quanto na regulação de setores estratégicos. Isso significa que decisões governamentais moldam mais áreas da vida do que em países onde o mercado absorve parte das responsabilidades. Educação, saúde, transporte, segurança, energia, crédito e programas sociais são altamente influenciados por políticas públicas. A população sente essas mudanças porque elas atravessam os pilares mais básicos da vida cotidiana. Outro elemento decisivo é a cultura política marcada por polarização, expectativa de soluções rápidas e desconfiança institucional. Quando uma decisão é anunciada, ela não é apenas avaliada tecnicamente. Ela é recebida emocionalmente. Cada medida é interpretada como avanço ou ameaça, correção ou risco. Essa resposta emocional amplifica o impacto original e cria ondas de reação que se propagam por todo o país. Essa combinação faz do Brasil um ambiente em que cada decisão governamental tem força multiplicada. E, ao observar essa força, chegamos à pergunta final. O que uma decisão revela não apenas sobre o governo que a toma, mas sobre a sociedade que a recebe? Finalmente, quando observamos o impacto que uma única decisão pode ter sobre milhões de pessoas, percebemos que o mais importante não é apenas o conteúdo da medida, mas o que ela revela sobre o governo que a produziu e sobre a sociedade que a absorveu. Toda decisão carrega consigo uma visão de mundo. Ela mostra quais prioridades são escolhidas, quais problemas são considerados urgentes e quais grupos terão seus interesses favorecidos ou sacrificados. Cada ato político é um retrato da forma como o poder enxerga o país. Ao mesmo tempo, a reação social mostra quem somos enquanto coletivo. A maneira como a população interpreta, aceita, resiste ou transforma uma decisão evidencia valores, medos, expectativas e fragilidades. Quando uma medida provoca insegurança generalizada, isso revela não apenas falhas na política, mas vínculos frágeis entre sociedade e Estado. Quando uma decisão é acolhida como avanço, isso indica maturidade institucional e confiança no processo democrático. O impacto não acontece no vácuo. Ele emerge da interação entre intenção governamental e percepção social. Essa dinâmica revela uma verdade profunda. O governo decide, mas é a sociedade que dá forma ao resultado. Uma política pode nascer tecnicamente correta e se transformar em desastre. Assim como uma medida polêmica pode produzir avanços quando encontra uma população disposta a compreender e se adaptar. O efeito final não está apenas nas mãos de quem assina a decisão, mas na capacidade coletiva de lidar com as mudanças que ela impõe. Entender essa relação é entender o próprio funcionamento do país. A força de uma decisão política não é medida apenas por sua letra, mas pela maneira como ela atravessa instituições, mercados, rotinas e emoções humanas. E é nessa travessia que descobrimos o verdadeiro impacto do poder: moldar a vida de milhões, mesmo quando ninguém percebe exatamente quando a mudança começou.